Imagine a seguinte situação hipotética. Alguém faz um testamento público onde dispõe de toda a sua parte disponível para terceiros, com a intenção manifesta de não proporcionar a seus filhos a totalidade de seu patrimônio, porém respeitando a legítima dos herdeiros necessários. Posteriormente à lavratura do testamento, descobre e reconhece a paternidade de outro filho, porém de forma proposital, não altera o testamento anteriormente lavrado, então ocorre a morte do testador. É correto afirmar que o testamento é um ato válido, tendo em vista foi respeitada a legítima dos herdeiros necessários? Sim, olha só que interessante. O texto é claro, mas para quem não entendeu é só seguir o seguinte raciocínio. O autor respeitou a legítima, respeitou 50% do patrimônio, que é o DAC, do descendente, ascendente, cônjuge. Esse 50% vai para o DAC, descendente, ascendente, cônjuge. Respeitada a legítima, 50% para o DAC, não importa se surgirem 1 ou 10 outros herdeiros necessários, eles irão dividir esses 50%. O patrimônio testado, 50% que não integrou a legítima, o autor pode testar como quiser, jogar fora, independente de quantos herdeiros necessários houverem. Isso é uma questão importante. Olha só que rico esse comentário rico. O artigo 846 garante aos herdeiros necessários, DAC, o que se denomina legítima, descendente, ascendente, cônjuge, 50% do patrimônio líquido do decurso. A liberdade de testar somente será livre. Então, o artigo 1846 garante aos herdeiros necessários, aos DACs, descendente, ascendente, cônjuge, aquilo que nós chamamos de legítima, que trata-se de 50% do patrimônio líquido do decújio. A liberdade de testar somente será livre, não sendo necessário atender ao limite, diante da ausência de herdeiros necessários. Ou seja, na ausência de descendente, ascendente e cônjuge, é que ele estará livre de não ter que resguardar a legítima, ou seja, a liberdade de testar somente será livre, não sendo necessário atender esse limite de 50% diante da ausência de DAC, de herdeiros necessários, que são os arrolados no 845, descendente, ascendente e cônjuge, ok? Naturalmente que aqui se insere o companheiro, tá? Caso o testador tenha herdeiro necessário e ultrapasse ao testar a cota permitida por lei em benefício de herdeiros testamentários, o testamento não será nulo, mas apenas excedente, autorizando o juiz a agir de ofício de maneira a promover a redução necessária. Há um instituto denominado rompimento do testamento, artigo 1973, 1975. Aqui valem as palavras do Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. Rompimento. Ao lado da revogação do testamento como mera manifestação de vontade do titular do patrimônio, de forma expressa ou tácita, estabeleceu um sistema jurídico, uma verdadeira presunção de revogação. O que é o rompimento? É uma presunção de revogação. É o que se denominou rompimento ou rupturas do testamento. Ou ainda, testamento roto, como a preferência de alguns, né? É considerado como hipótese de revogação presumida, quando o testador, embora ele elabora testamento ignorando a existência de herdeiros necessários, presume-se que está rompida a declaração, ou seja, tacitamente revogada, pois, se soubesse de sua existência, não teria testado dessa forma. Assim dispõe o artigo 1973, sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não tinha ou não conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testado. Espera aí. 1973. 1973. Tá lá, mais no final. 1973. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testado, morrer, né, depois do testador, ao testador. Ocorre que, como o testador, ao fazer o testamento, ele dispôs da parte disponível dos 50%, excluindo da sucessão testamentária os seus descendentes, excluiu todo mundo, seja lá conhecido ou desconhecido, está excluído. Não haverá o rompimento por conta do artigo 1975, que diz: não se rompe o testamento se o testador dispuser de sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência sabia, ou quando os exclua dessa parte. Por quê?
Porque se ele já excluiu os herdeiros necessários, tanto faz, poderiam ter aparecido mais infinitos herdeiros necessários. Uma galáxia inteira de herdeiros, eles seriam excluídos. Não se rompe o testamento se o testador dispuser de sua... Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba. Não se rompe o testamento se o testador dispuser de sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência sabia, ou quando os exclua dessa parte. Então, não, essa questão é muito boa, está muito clara. Olha só essa questão. Se ele fez um testamento excluindo seus herdeiros e depois aparece um filho perdido, não vai ocorrer o rompimento por causa do artigo 1975, que é claro. Artigo 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser de sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência sabia, ou quando os exclua dessa parte. Ou seja, eles, mesmo sendo necessário conhecido ou desconhecido, ele não quer. Então, nesse caso, não vai romper o testamento. O testamento é válido, porque a intenção dele era desfazer dos filhos. Agora, a letra B estava falando assim: é um ato nulo de pleno direito, podendo ser revisto a qualquer momento? Não. Conforme explicado, o testamento é válido, sendo o testamento um negócio jurídico unilateral não receptício, no qual se dispõe no todo ou em parte do patrimônio para depois da morte. Além de se facultar outras declarações de vontade, o testador poderá revê-lo, podendo inclusive revogá-lo a qualquer momento. Inclusive é nula a cláusula testamentária que retira do testamento o direito à revogação, denominada cláusula derrogatória, é nula, que retiraria dele mesmo o direito de revogar. Ele pode revogar mesmo se tiver essa cláusula aqui, ela é nula, tá? Então, o testador sempre pode revogar o testamento dele, o tempo que ele quiser. Se houver uma cláusula falando que ele não pode revogar, essa cláusula é nula. Não tem efeitos em razão do rompimento? Como já explicado no artigo 1975, não ocorre rompimento. Neste caso, eu já li eu gosto de ler mais vezes, né? Não se rompe o testamento se o testador dispuser de sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência sabia ou quando os exclua dessa parte. Ou seja, o testamento produzirá, sim, seus efeitos, já que não houve o seu rompimento. Ressalto que o testamento tem eficácia pós-mortem, sendo um negócio jurídico causa mortes. O testamento produzirá, sim, seus efeitos, já que não houve seu rompimento. Ressalto que o testamento tem eficácia pós-mortem, sendo um negócio jurídico causa mortes. D. É um ato anulável, podendo os herdeiros pleitearem seu desfazimento até 3 anos. Ele é anulável, podendo os herdeiros pleitearem o desfazimento em até 3 anos. Essa aqui, salvo engano, o negócio de anular testamento são 4 anos. Anular. Olha lá, artigo 1909. Artigo 1909, parágrafo único. Extingue-se em 4 anos o direito de anular disposição, contados de quando tiver conhecimento do vício. Conhecimento do vício. 4 anos a partir do conhecimento do vício, que os herdeiros vão poder anular as disposições. Então, está errado aqui. Não são 3, são 2. Mas vamos ver o que o professor falou. Não está presente qualquer vício. Tendo sido respeitada a legítima, não deve falar em anulabilidade. Eu complementaria essa questão, professora do que concurso, dizendo que fosse anular, o direito de anular, ele se extingue em 4 anos, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. E letra E, apenas o filho, após a lavratura, tem legitimidade para pleitear o desfazimento? Calma, cuidado, existem várias formas de desfazer o testamento. Ele pode ser nulo, anulável ou rompido, que é uma espécie, né? Então, se for um caso de nulidade, poderá ser invocado qualquer pessoa, inclusive pelo promotor, quando intervir no processo, ou também de ofício pelo próprio juiz. Por mim mesma, de ofício. Agora, quando estivermos diante de um vício que gere a anulabilidade,
que seria, eu acho que esse caso de rompimento também, que não é considerado tão grave, somente a pessoa juridicamente interessada pode promover a anulação, já que envolve interesses privados. Nesse caso de anulabilidade, eu acho que tem 4 anos a partir do conhecimento do vício, tá? Artigo 1909, parágrafo único. No tocante à revogação, apenas o testador pode revogar o tempo que ele quiser enquanto estiver vivo. Lembre-se que anula a cláusula derogatória que impede que ele possa revogar. Somente o testador tem legitimidade para revogar o testamento. E quanto ao rompimento, este deve ocorrer de ofício ou a requerimento do interessado. Então, o rompimento também pode ser de ofício, pelo juiz, ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público também. Então, tanto o rompimento quanto a nulidade, ambos, são sérios. Então, eu falei aqui que a anulabilidade era o rompimento, eu falei besteira, não é. A nulidade é rompimento, porque a legitimidade para invocar a nulidade é qualquer pessoa, promotor e o juiz de ofício. Agora, o rompimento não é qualquer pessoa, é um interessado, o Ministério Público ou de ofício, né? Então, o rompimento não é só pela parte. Qualquer pessoa pode alegar o rompimento, qualquer interessado ou o próprio Ministério Público. Inclusive, o juiz de ofício pode alegar o rompimento. E a questão aqui fala que é apenas o filho. Não. Mas não é o caso da questão. Muito boa essa questão, muito inteligente. Cada questão que a gente faz, a gente aprende muito mais.